Bom dia, amados, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Esse é o nosso primeiro vídeo, de 2021. Espero que você tenha passado bem as festas de final de ano e que você tenha realmente trazido ao seu coração os grandes feitos de Deus sobre a sua vida, que você possa realmente ter meditado no quanto Deus tem sido bom e foi bom durante o ano de 2020 e entrado com expectativas renovadas no ano de 2021. E nessa meditação que nós iremos trazer, nós traremos exatamente uma palavra no sentido de consolo, de restauração e de confiança nesse Deus Todo-Poderoso. Você que está acostumado a ver as meditações aí no livro de Salmos, nós nesta manhã vamos trazer uma palavra no livro de Lamentações, no capítulo 5, a partir do versículo 19, quando Jeremias está aqui encerrando o livro de Lamentações, e ele então escreve a partir do versículo 19 a palavra que nos traz exatamente segurança, consolo e confiança em Deus. Ele diz assim: Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? É impressionante que o livro de Lamentações termina com uma interrogação. E se olharmos talvez desatentos a este livro, nós talvez iríamos questionar ou até mesmo duvidar da existência de Deus e da presença de Deus no meio do sofrimento. O livro de Lamentações é um livro em que o profeta lamenta a condição em que está o povo de Israel. O povo de Israel foi levado em cativeiro, está sendo oprimido, maltratado, está sofrendo angústias terríveis, mas aqui já é um período um período bem após esse cativeiro. De forma que o capítulo 5, ele já se refere a uma nova geração que já havia então, de certa forma, passado o período de opressão, de cativeiro, mas que ainda se mantinha em ruínas, que ainda se mantinha em diversas dificuldades, principalmente emocionais e espirituais. A palavra aqui no texto, mais atrás, nós vamos ver que o povo está exatamente em uma tristeza profunda. O versículo 15 vai dizer assim: cessou o júbilo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Eu vejo aqui não havia mais alegria, não havia mais dança, esperança, festa, regozijo. O que reinava, o que estava sobre o povo aqui agora é apenas dor, lamento, choro, angústia. E tudo isso tinha uma causa, o pecado. Tudo isso tinha exatamente como causa o pecado, o se desviar dos caminhos do Senhor. Mas há um ponto de graça e de esperança aqui nessa palavra. E nesse texto que nós lemos,
o profeta diz que o Senhor reina eternamente e o teu trono subsiste de geração a geração. O escritor quer dizer então que mesmo quando agora uma nova geração, um novo tempo, eles ainda permaneciam nas ruínas e angústias, o trono de Deus prevalecia. E se o trono de Deus prevalece, há esperança. Não é diferente no nosso contexto, não é diferente nos tempos que nós estamos vivendo, não é diferente para a sua vida. Se você estiver vivendo um tempo de ruínas, de dor, de amargura, de decepções, se você estiver vivendo um tempo de abandono, um tempo em que sua alegria cessou, um tempo em que a sua dança converteu-se exatamente em lamentações, um tempo em que a coroa caiu da sua cabeça, no sentido de que você não mais tem alegria, você pode ter esperança. Esperança de que tempos melhores virão, porque Deus continua no trono. Deus continua reinando, Deus continua governando a história da sua vida. E então, quando confiamos nesta palavra, de que Deus continua no trono, governando todas as coisas, nós podemos crer que pode haver um tempo de mudança na nossa vida. O escritor ainda diz aqui no texto, no versículo 21, converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Querido, você pode confiar nesse Deus Todo-Poderoso e clamar a Ele que Ele venha exatamente nos converter a Ele. Porque se Ele nos converter a Ele, nós seremos de fato convertidos. E a palavra conversão aqui significa voltar. Voltar para Deus. Voltar a confiar em Deus. Voltar a buscar Deus. Voltar a se entregar a Deus. Voltar a servir a Deus. Voltar a adorar a Deus. Mesmo no meio dos escombros, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da angústia, da tristeza, do sofrimento, você louva a Deus, louva ao Senhor, continua adorando a Deus. E o texto diz que Deus então renova os nossos dias como dantes. O escritor de Lamentações aqui tem em mente agora exatamente os tempos antes do cativeiro. Os tempos áureos, os tempos gloriosos, os tempos em que servir a Deus era uma alegria, os tempos que adorar a Deus era um prazer enorme, os tempos em que estar na igreja junto com os irmãos era maravilhoso, era glorioso, era o ápice da sua vida, da sua semana, os tempos em que você ansiava pelo domingo à noite para estar na casa de Deus, junto aos irmãos, adorar e glorificar o nome do Senhor. Os tempos em que você se alegrava quando se dobrava diante do Senhor, dobrava o seu joelho diante do Senhor para adorar, glorificar e para orar ao Senhor. Os tempos em que você abria a palavra do Senhor e as letras saltavam nos teus olhos e você se jubilava de tanta alegria. Renova os nossos dias, Senhor, como antes. Queridos irmãos, nosso clamor neste ano é que Deus renove a nossa igreja, que Deus renove o nosso coração, que Deus renove a nossa vida, que Deus renove o prazer de servir, que Deus renove e restaure em nossos corações o trono de Deus, que Deus restaure a nossa vida, a beleza, a alegria de servir a Deus, a beleza e a alegria de amarmos uns aos outros,
outros, de servirmos uns aos outros, de estarmos consolando uns aos outros, de estarmos edificando uns aos outros, de estarmos realmente adorando a Deus juntos e servindo a Deus juntos. Mesmo no meio dos escombros, mesmo no meio de uma aparente derrota e de um sofrimento, nós podemos vislumbrar, querido e amado irmão, o renovo de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Você crê nisso? Se você crê nisso, vamos buscar juntos esse renovo de Deus. Vamos buscar juntos essa restauração de Deus na sua casa, na sua família, no seu coração, na igreja, na nossa vida, a nossa relação com Deus, a nossa relação uns com os outros, a nossa relação com o mundo. Vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus e vamos exaltar esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Lembre-se, Deus continua no trono. E se Ele continua no trono, há esperança. Há esperança. Nós podemos buscar esse Deus e clamar a esse Deus: Senhor, renova os nossos dias, renova o nosso coração como antes. Renova o nosso coração, Deus, como naquele primeiro dia, naquele primeiro amor, aquele primeiro encontro. Renova, Senhor, sobre nós. Renova. Que Deus renove sobre a sua vida, querido e amado irmão. Que você esteja sendo renovado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, nesta manhã, nesse dia, neste ano, para a glória e louvor do nome do Senhor. Senhor Deus amado, louvado seja o teu nome, glorificado seja o Senhor. A ti, Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Exaltado seja o Senhor, Deus. Pai querido, nós queremos adorar o Senhor e colocar diante do Senhor a nossa vida, nossa igreja, nossa relação com o Senhor, Deus, nossa relação uns com os outros e a nossa relação com o mundo. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós. Assim nós te pedimos. Renova, Senhor, o nosso coração como antes. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.